Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou determinar a distância entre dois pontos. Os pontos são A de coordenadas menos 1 e 3 e B de coordenadas 2 e menos 1. A primeira coisa que temos que saber é que todos os pontos ele é formado por duas coordenadas, né? Ou seja, dois valores. O primeiro sempre vai ser o x, né, do caso do ponto A, e o segundo é o y, também aqui do ponto A. Se você vier para esse outro ponto, ó, esse primeiro valor é o x do ponto B e esse valor é o y do ponto B. Então, para a gente determinar a distância entre esses dois pontos, a gente vai usar a seguinte fórmula: distância entre A e B, né, que são os dois pontos que a gente tem, vai ser, ó, raiz. E aí, você aqui tem duas opções. Você pode começar do primeiro ponto em relação ao segundo e também pode começar do segundo em relação ao primeiro. Eu gosto de utilizar a fórmula começando do segundo ponto em relação ao primeiro. Então vai ficar o seguinte, ó: x de B menos x de A elevado a 2 mais y de B menos y de A também elevado a 2. Então essa é a fórmula que eu vou utilizar. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor das coordenadas, né, que a gente já tem aqui. Então vamos lá. Distância de AB vai ser, ó, raiz. Bem, abre o parênteses. Quem é o x do ponto B? Ó? O x do ponto B é o número 2. Então a gente coloca o 2 aqui e eu já coloco o sinalzinho de menos aqui, ó, tá? Agora o x do A. Quem é o x do A? Ó? É o menos 1. Só que eu já tenho esse sinal de menos aqui. Então, esse menos do x do A com esse menos vai dar mais, né? Porque menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 1 elevado a 2. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora utilizando as coordenadas y. Então, quem é o y do B? Ó? Esse é o ponto B, ó. O y é o menos 1. Então, menos 1, aí o sinalzinho de menos da fórmula. Quem é o y do ponto A? É o número 3. Como ele é positivo, eu simplesmente coloco ele aqui, ó, elevado ao quadrado. Vamos agora resolver os parênteses. Então, aqui vai ficar, ó, distância de AB vai ficar raiz. Olha, 2 mais 1 vai dar 3, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 3 ao quadrado, mais menos 1 e menos 3, a gente repete o sinal e soma, né? Porque temos dois sinais iguais. Então vai dar menos 4 elevado a 2. Vamos agora resolver as potências. Então, ó, distância de AB vai ser raiz. Olha, esse 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais, né, que é esse sinalzinho aqui. Menos 4 elevado a 2, você vai multiplicar o menos 4 duas vezes. Então, menos e menos vai dar mais, e 4 vezes 4, 16. Então aqui, ó, vai dar 16. Distância de AB vai ficar raiz. Vamos resolver agora a adição, né, o que está dentro da raiz. 9 mais 16 vai dar 25. E agora a gente vai resolver essa raiz. Lembrando que aqui, ó, a gente pode ter três opções. A gente pode ter uma raiz exata, a gente pode ter uma raiz que não é exata, mas é possível decompor, ou a gente pode ter uma raiz que não é exata e não dá para decompor. Então a gente tem essas três opções, beleza? Neste caso aqui, ó, a raiz de 25 vai dar exata, né, que é 5. Então a distância de AB é igual a 5. Como a gente está trabalhando com distância, a gente tem que ter uma unidade.
Como a gente não sabe qual é a unidade que é para usar, se é metro, quilômetro, centímetro, milímetro, a gente escreve aqui na frente do valor unidades. Tá? Eu vou escrever abreviado. Então a distância entre os pontos A e B vai ser de 5 unidades. Muito obrigado.